Hello, você é aluno de inglês, aluna de inglês em busca da pronúncia perfeita. Muito obrigado por se matricular no meu curso Introdução à Pronúncia, onde eu vou mostrar para você algumas coisas sobre a pronúncia do inglês americano que você provavelmente não sabia. Coisas como o que é realmente um sotaque. Nós vamos realmente dissecar isso aí para você entender os três componentes diferentes envolvidos em um sotaque. Nós também vamos falar sobre as três simples regras de pronúncia que vão deixar você 100% mais gringo na sua leitura, na sua pronúncia e também no seu listening, na sua escuta. Deixa eu te contar uma historinha. Bom, a historinha é a seguinte. I am so worried, disse a minha aluna brasileira nos Estados Unidos. My doctor is traveling abroad and I haven't heard from her in 2 days. Aí eu pensei, uau, ela deve mesmo gostar da médica dela, eu pensei. Afinal de contas, né, a saúde ou se o nosso médico ou médica está bem não é realmente uma preocupação nossa do dia a dia. Mas ali no inglês, você conseguiu enxergar o erro dela? Você talvez tenha uma noção. Bom, eu não percebi até mais tarde na aula, quando eu li na redação que a sua filha, daughter, estava viajando e não doctor, doutor. E aí a sua história e preocupação faziam muito mais sentido, sendo que ela estava se referindo à sua filha e não à sua médica. Então eu prontamente fiz uma aulinha para a gente praticar a diferença entre doctor, D-O-C-T-O-R, escreve aí, doctor, doctor, doutor e daughter, 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 filha. Doctor, doutor. Daughter, filha. Doctor, você vê que em doctor você pronuncia muito mais o T. E em daughter, esse T vira meio que um R. Daughter. D-A-U-G-H-T-E-R. Escreve aí. Então, médica ou filha. É uma diferença bem grande. Isso te mostra como um simples erro de pronúncia pode completamente estragar ali a sua intenção, o que você estava tentando dizer. Bom, naquele dia, naquele momento, teve uma lição para aquela sala de aula minha, que muitos alunos de inglês vão descobrir da maneira mais difícil e apenas depois de muito tempo. Isso é que a pronúncia do inglês é extremamente importante se você deseja ser melhor compreendido e evitar as falhas de comunicação em inglês. Bom, a pronúncia em si ela nunca deve ser esquecida. Portanto, a seguir, você vai encontrar um guia, um certo guia, um direcionamento para as facetas mais importantes da pronúncia em inglês. Erros essenciais de pronúncia que todo brasileiro comete, que você deveria evitar e alguns recursos para você melhorar as suas habilidades gerais de pronúncia. Eu também vou te mostrar as 3 simples regras de pronúncia que vão fazer você soar mais americano até o finzinho desse mini curso, eu prometo. E para você que está se perguntando, a daughter da minha aluna ligou mais tarde naquele dia e aí estava tudo bem com ela. Antes da gente começar, eu vou provar que você também pode ter um sotaque mais americano até o finzinho desse mini curso. Pegue agora a sua câmera do celular. Câmera do celular, você pode gravar seu áudio. Eu prefiro que você se grave inteira. Então pegue a sua câmera do celular e se grave falando a seguinte frase abaixo. Agora, não se preocupe em pronunciar perfeito. Apenas leia como você acha que seria pronunciado o trava-línguas, beleza? Eu não vou mostrar na tela, você tem que acessar na página do curso. Agora, não se preocupe, nem mesmo em entender a tradução das palavras. Mesmo se você nunca estudou inglês, porque essas palavras são fáceis. Elas fazem parte das 300 palavras mais comuns que estão em 70% de todo o inglês que você vai ouvir. Então, mas nesse momento, se você é totalmente iniciante, eu só quero falar com você sobre pronúncia. Então,
Eu quero que você pegue a frase, é o trava-línguas da Betty Butter, bought some butter, e você vai pegar e pronunciar do seu jeitinho. O que você vai fazer aqui provavelmente é, se você nunca estudou inglês, você vai pegar o que você sabe de fonética e vai pronunciar essas palavras mais ou menos como se você fosse pronunciar uma palavra em português, porque é muito provável que você ainda não entende as nuances da pronúncia do inglês americano. Aí no finzinho do curso você vai se regravar após eu explicar essas questões de pronúncia e a gente praticar esse trava-línguas. E você vai ver como a sua pronúncia e o seu conhecimento da pronúncia americano melhoraram em apenas este curto período de tempo deste mini curso. Agora eu vou deixar você, pause este vídeo agora, vá para a aula, pegue o trava-línguas que eu coloquei lá para você e pronuncie ele. Não precisa ser rápido, pode ser super lento. E aí volte para a aula. Já voltou? Ótimo! Então você segura este vídeo, não perde esse vídeo, segura esse vídeo, que no fim da aula você vai usar ele novamente. Então, qual é a importância da pronúncia em inglês? Conforme evidenciado pela história acima, que eu acabei de contar para vocês, novos alunos de inglês podem ser facilmente mal interpretados ao pronunciar as palavras incorretamente. Além disso, quando apenas uma palavra é pronunciada incorretamente, como o caso da minha aluna, doctor versus daughter, muitas pessoas vão pensar que entenderam você e, portanto, elas não vão pedir para você se repetir um esclarecimento, mas vão achar muito estranha a sua frase. Isso pode levar a algumas falhas de comunicação muito confusas e as pessoas até terem uma ideia errada de quem você é. Então, é por isso que é importante identificar e corrigir esses erros comuns de pronúncia que nós brasileiros fazemos, e é tudo bem, a gente está usando a nossa fonética do português para falar inglês, porque a gente não conhece nenhuma outra. Então, eu vou mostrar como você pode corrigir esses erros comuns a seguir, para que você possa criar relacionamentos mais tranquilos, mais sussas, com novos amigos que falam inglês, contatos de negócios, prestadores de serviços como garçons ou cabeleireiros e muitas outras pessoas que você vai encontrar nas suas viagens, no dia a dia das suas viagens ou no dia a dia da sua moradia, da sua vivência lá na gringa. Mas primeiro, existem dois elementos muito importantes na pronúncia e na fala em inglês que muitas pessoas esquecem. E o primeiro deles é a ênfase. Quando você usa isso no contexto da linguística, a ênfase da palavra refere-se essencialmente à palavra que é mais enfatizada. Então, alguns idiomas, como o português, eles usam os acentos para te mostrar o estresse da palavra. Mas o inglês não oferece esse truque tão facinho. A ênfase é muito importante quando se fala inglês, porque uma palavra pode mudar totalmente de significado, dependendo de em qual palavra você coloca o estresse, a ênfase. Então, para o nosso propósito dos exemplos aqui, eu vou dividir as sílabas com travessões e eu vou mostrar a ênfase com o texto em negrito, beleza? Bom, deixa eu explicar isso com um exemplo mais prático. Veja só aqui esta palavra. É a mesma palavra, mas dependendo da sua ênfase, em qual sílaba você dá ênfase, então a palavra muda totalmente de classe gramatical e também de significado, veja só. Contest, quando você coloca a ênfase em contest, você pronuncia um com bastante força e o outro é falado bem rapidinho. Contest. Então, este aqui significa uma competição. E a sua classe gramatical é um substantivo, que é uma pessoa, coisa, lugar ou ideia. Então, contest, competição. Agora, veja só a segunda parte, onde você vai, a mesma palavra, onde você coloca... daqui a pouquinho eu vou explicar o que é essa janelinha que está abrindo aí. É uma ótima, é bom porque eu tenho que explicar isso para vocês. É uma coisa muito legal que tem aqui no curso. Então, contest, a mesma palavra, ênfase na segunda sílaba agora. Contest.
Okay? Você pode ver aqui, então, que a primeira significa competição. Competição. E contest significa opor-se. Contest é um verbo, uma ação, onde contest é um substantivo. Então, você vê que apenas a pronúncia em uma sílaba pode mudar o significado do que você está tentando dizer. Vejamos outro exemplo. A palavra present tem duas sílabas que podem ser divididas e enfatizadas de forma diferente dependendo do que você deseja dizer. Igualzinho contest e contest. Vamos dar uma olhadinha. Present, com a ênfase aqui na primeira sílaba, significa presente, como aquele presente que a gente ganha no Natal. E present, com a ênfase na segunda sílaba, significa apresentar, que é um verbo, uma ação. Present é um substantivo. Então, você vê mais uma vez como a diferença de ênfase em uma sílaba pode mudar o significado da palavra. Mas não se preocupe, isso não é com todas as palavras, isso é apenas com uma pequena porcentagem que eu peguei aqui apenas para enfatizar este ponto. Não é que toda palavra é assim. Existe mais ou menos um 0,5% de palavras que podem ser consideradas assim, tá bom? Mas vamos considerar umas 30 a 50 no máximo. O segundo componente mais importante em um sotaque é a pronúncia, porque se você não elevasse ou abaixasse a sua voz em certas partes de cada frase, você basicamente acaba soando como um robô em inglês. A pronúncia do inglês tem uma certa ginga, e a pronúncia envolve a elevação e a diminuição da voz ao falar frases completas em certas palavras. Por exemplo, pense na frase Why are you home so late? Por que você está em casa tão tarde? Não se preocupe, daqui a pouquinho eu já vou mostrar a frase para você. Só pense nisso primeiro. Imagine fazer ao seu cônjuge essa pergunta simples, genuinamente curiosa, sem maldade. Pense nisso em português. Por que você está em casa tão tarde? Imagine fazer ao seu cônjuge essa pergunta simples, sem maldade, porque ele ou ela chegou tarde em casa. Agora, você pode praticar essa pergunta em voz alta, com um tom de curiosidade genuína, assim, ingênua até, talvez. Talvez você deva usar uma leve queda no final da sua frase, sim. Por que você está em casa tão tarde? Não sei, estou tentando sem maldade. Por que você está em casa tão tarde? Ou, por que você está em casa tão tarde? Pareceu sem maldade, sei? Sem acusação. Por que você está em casa tão tarde? Why are you home so late? Por que você está em casa tão tarde? Talvez assim fique melhor. Why are you home so late? Por que você está em casa tão tarde? Agora, pegue essa mesma frase em português e pratique essa mesma frase enquanto você imagina que você está com raiva, acreditando que o seu cônjuge está fazendo algo errado, pelo qual você não está feliz. Aí, ao usar um tom acusatório, o seu tom pode subir e descer rapidamente, um pouquinho mais, né? Por que você está em casa tão tarde? Por que você está em casa tão tarde? Por que você está em casa tão tarde? Ok? Então, vamos dar uma olhada agora na frase. Então, aqui está a frase. Why are you home so late? E agora, essa é a perfeita oportunidade para você que está fazendo esse curso descobrir uma ferramenta muito legal que tem apenas aqui no Eu Fluente. Agora, dá uma olhadinha. Vamos dizer, você vê que não tem traduções aqui em nenhuma palavra e você vai encontrar isso muito através dos vários módulos do curso. E veja o que você pode fazer apenas clicar na palavra e te dá a tradução dela e também busca na Wikipédia, busca em vários lugares por informações e você consegue até pegar a própria pronúncia. Ele te dá a classe gramática e também te dá algumas explicações. E você pode fazer isso com qualquer palavra em inglês que você não conhece.
Então, isso te mostra que é muito importante dominar a ênfase em inglês se você quiser soar natural e manter os ouvintes focados no conteúdo de suas frases. Agora vamos dar uma olhadinha nos erros mais importantes que você deve evitar para uma pronúncia perfeita. O erro número 1 que os brasileiros cometem ao pronunciar inglês é que eles pronunciam os heterônimos da mesma maneira. Heterônimos? O que são heterônimos? Bom, heterônimos são palavras escritas exatamente da mesma forma. E eu quero que você leia esta primeira frase para mim. Eu vou te dar 5 segundinhos. Ok. Agora, a segunda frase. Por favor, leia. Beleza, eu vou te mostrar agora como se pronuncia corretamente. I read a chapter from Harry Potter every night. I read a chapter from Harry Potter every night. I read a chapter from Harry Potter every night. I read the textbook assignment before this morning's class. Eu leio um capítulo do Harry Potter toda noite. Eu li a tarefa do livro antes da aula, tem que ser a aula aqui, desta manhã, por causa dessa apóstrofe S aqui, certo? A aula da manhã, sempre para trás aqui, a aula da manhã. Esse apóstrofe S significa da. Então, você vê ali que a pronúncia é bem diferente com o read no presente usando um som de I, read, longo, e no passado usando um som de E longo, read, 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 presente, read, passado. Então, para evitar esse erro, você deve dedicar um pouquinho de tempo para se familiarizar com alguns dos heterônimos usados com mais frequência. O erro número 2 é pronunciar todas as vogais com apenas um som. As vogais em inglês elas podem ser complicadas, com apenas uma letra tendo muitos sons diferentes. Veja então as 3 pronúncias diferentes do O. Dove, dove, pomba, dove. Lu, lose, perder. Lose, lose. E o sonzinho de O como em wolf, 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 lobo. O. Então, a gente vê que o O tem o som, às vezes, de O, U ou O. E você pode ver ele também em momentos com outras pronúncias. Essas são apenas 3. Então, aqui é muito importante que os alunos, você observe e reserve um tempo para dar uma olhada em todos os sons possíveis produzidos pelas vogais inglesas. Agora, o erro número 3 que os brasileiros mais cometem na pronúncia é pronunciar o TH com apenas um jeitinho. Então, o TH para vocês ou é tudo com D, ou F, ou S, ou é tudo com S. E nós vamos descobrir exatamente como fazer esse sonzinho de TH direitinho. Agora, o TH ele pode ser sonoro, ou seja, você pode fazer o TH, onde você vai sentir uma vibração nas suas cordas vocais, ou seja, você faz alguma coisa mais ou menos assim. E aí tem o TH sem vibração, sem voz, ou seja, sem vibração nas cordas vocais. E veja como realmente isso soa. Eu vou pedir para você agora pronunciar 2 palavras. Eu vou colocar as palavras na tela e você pronuncia elas aí do melhor jeitinho que você conseguir.
Então agora vamos ver se você manja do TH. Por favor, pronuncie a primeira palavra que está logo acima. Eu quase pronunciei ela. Esta palavra. Por favor, pronuncie esta palavra. 3 segundinhos. Será que você vai pronunciar com F, com S, com Z? Já vi pronunciada de várias maneiras. Ótimo. E agora, pronuncie esta palavra aqui. Continue praticando, continue falando ela. Te dou uns 5 segundinhos para falar ela umas 3, 4 vezes. Beleza. Então, qual dessas palavras, você sabe qual é a diferença entre os sons do TH? Bom, basicamente é assim. Tem um sonzinho do TH, que é basicamente o nosso D de dado. Então, assim, fica super fácil. Mas aí o TH sem som é o que realmente pega a maioria dos brasileiros, pois este TH sem som, sem voz aqui, ele necessita que a gente faça uma coisa que normalmente a gente não faz no nosso português, que é colocar a linguinha entre os dentes e soltar nenhum som. Na verdade, ele não é um som, ele é um ruído, porque ruído você não usa a corda vocal para fazer. Então, se liga. Você coloca a linguinha entre os dentes, só a pontinha. Você não precisa colocar o inteiro, porque não vai adiantar. Só a linguinha, só a pontinha. E aí você vai falar pé, de pé, do seu pé. E aí você vai falar que basicamente você vai só soltar um pouquinho de ar, sem som nenhum. Apenas um arzinho. Path. Path. Tá ouvindo? Path. Então, você pode falar nesta palavra aqui, você pode usar o D nosso e falar Dan, 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 Dan. E aí você pode pegar uma palavrinha como path, caminho, e aí você tem que falar ela com TH. Path, path. Beleza? Ótimo. O erro número 4 dos alunos brasileiros querendo aprender a pronúncia do inglês é que vocês muitas vezes pronunciam as letras silenciosas, ou seja, as letras mudas, que não deveriam pronunciar. É importante lembrar que a pronúncia nem sempre se dá pelas letras de uma palavra. Nem sempre, o que eu quero dizer é que nem sempre ela se dá pelas palavras como elas estão escritas. Muitas vezes, certas letras não são pronunciadas nas palavras em inglês. Agora, considere a palavra used nas duas frases a seguir. Na primeira frase, você vê I used all the shampoo. Eu usei todo o shampoo. I used all. I used all. I used all the shampoo. E aí, na segunda frase, você vai ver que ali ele está falando eu costumava odiar brócolis. Ali o used to, ele juntinho significa costumava. Então, eu costumava odiar brócolis. E o que você vai ver aqui é que na primeira frase, deixa eu colocar aqui um pouquinho melhor, que na primeira frase você vai ouvir o D pronunciado. E na segunda frase, o D vai estar mudo. E existe uma razão. Todas essas coisinhas que eu estou te mostrando não são coisas aleatórias que você não vai nunca saber por que acontece. Eu estou te mostrando esses errinhos porque existem pequenos padrões, pequenas formulazinhas que você pode usar, assim como as 3 simples regras de pronúncia, que vão te levar lá, que vão te ajudar a superar essas barreiras de fluência, de listening, de pronúncia, para você ser melhor entendido e melhor entender a gringolada por aí. Então, aqui você vê que I use doll, doll. I use doll the shampoo. Eu usei todo o shampoo. E aí, nessa frase, você vê I used to. Você não ouve mais o D. Ele fica como se esse D sumisse. I used to
I used to. Se você tiver um ouvido bem bom mesmo, você vê que eu usei o som de Z aqui. I used all. Tá, e aqui é um som de S. I used to é porque tá juntinho com esse to aqui. I used to, eu costumava odiar. Hate broccoli. E veja só que broccolis, o S não é pronunciado também. I used to hate broccoli. 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 Então, I used all the shampoo. I used to hate broccoli. Bastante coisa valiosa para você digerir hoje à noite, né? Bom, essa foi a aula de hoje. Nas próximas aulas, você vai treinar as 3 simples regras de pronúncia explicadas nesse trava-línguas que você teve que fazer agora. E depois vamos fazer tudo em mais detalhes. Eu vou te dar uma aula sobre a tradução daquele trava-línguas e também a pronúncia daquele trava-línguas nas aulas a seguir. Mas primeiro vamos aprender os componentes reais aí das 3 simples regras de pronúncia para que você esteja bem afiado na hora da aula. Muito obrigado pelo seu tempinho e até a próxima aula. Continue praticando.